E se um dos movimentos mais poderosos da Terra fosse, na verdade, controlado por algo que nem está aqui? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo por trás do que parece ser o fôlego diário do nosso planeta. Você já parou para reparar na praia que o mar, ele sobe e desce todo santo dia, quase como se estivesse respirando? É um negócio que a gente vê sempre, né? Mas e se eu te dissesse que esse movimento todo é causado por uma força completamente invisível que vem, olha só, lá do espaço? Não, não é o vento. Pode esquecer, também não tem nada a ver com o clima. A resposta para esse mistério está literalmente bem acima da nossa cabeça. É a Lua. Isso mesmo. Ela está lá, quietinha, puxando os nossos oceanos com uma força que a gente não vê, mas que a gente sente em cada onda que quebra na areia. Ok, vamos entender isso direito. Que força secreta é essa que a Lua tem para conseguir mover uma quantidade absurda de água como essa? Tudo se resume a uma única palavra: gravidade. Pensa nela como uma espécie de cola invisível que mantém o universo todo conectado, ligando planetas, luas e, claro, até a água aqui dos nossos oceanos. A gravidade da Lua, mesmo ela estando mas tão longe, ainda é forte o suficiente para dar um belo de um puxão no nosso planeta o tempo todo. Esse puxão, ele literalmente estica os oceanos. Imagina que ele cria tipo um calombo, sabe? Uma protuberância de água que fica sempre apontada na direção da Lua. Só que tem um detalhe aqui que quase ninguém saca. Se a Lua puxa a água de um lado, por que a gente tem 2 marés altas por dia? É porque esse calombo cósmico é um pouquinho mais complexo do que parece, e é ele que cria o ritmo diário do mar aqui na Terra. Vamos ver como isso funciona na prática, com o que a gente chama de marés. Basicamente, esse movimento todo cria 2 coisas que a gente vê todo dia. A maré alta, que é quando a sua cidade, a sua praia está passando por um desses calombos de água, e a maré baixa, que é quando o nível do mar desce, porque o tal do calombo já foi para outra região. E aqui que está a grande sacada. Acontece 2 vezes por dia, porque não tem só um calombo de água, mas sim 2. A Lua puxa a água do lado que está mais perto dela, certo? Essa é a primeira maré alta. Ao mesmo tempo, ela puxa o centro da Terra com mais força do que a água que está lá do outro lado do planeta. Resultado, a água do lado oposto fica meio que para trás, formando o segundo calombo, a segunda maré alta. É basicamente um cabo de guerra cósmico acontecendo agora mesmo. Mas calma lá que a história não acaba aqui. A Lua não tá sozinha nessa dança. Tem outro gigante que de vez em quando entra na jogada e deixa tudo ainda mais intenso. Pois é, a Lua pode ser a estrela do show, mas ela tem um parceiro de dança bem poderoso, o Sol. Então, o cenário completo é esse. A Terra, que está no meio, sendo puxada de um lado pela Lua e, com uma força maior ainda, pelo Sol. E é aqui que a mágica acontece. Quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, seja na Lua cheia ou na Lua nova, as forças de gravidade deles se somam. E aí, meu amigo, a gente tem as marés de Cisija. São as marés mais altas e as mais baixas do período. É um verdadeiro espetáculo de força do universo. Certo, isso tudo é muito legal, é fascinante. Mas na prática, qual o impacto disso no nosso dia a dia? Por que isso realmente importa pra gente? Olha, as marés influenciam muito mais coisa do que a gente imagina. Elas afetam desde a navegação dos navios, ditam como os pescadores trabalham, sustentam ecossistemas marinhos inteiros e até definem como as cidades na costa são construídas. Para pensar um segundo. Sem esse pulso diário dos oceanos, a circulação da água e até o nosso clima seriam completamente diferentes. A vida na Terra, do jeito que a gente conhece, talvez nem tivesse se desenvolvido. E pensar que todo esse ritmo, que é vital para o nosso planeta, é controlado por uma força que vem de outro mundo. E agora, para fechar, vem a parte que eu acho mais impressionante de toda essa história. Tá preparado? Todo esse poder, essa capacidade de mover oceanos inteiros, é resultado de uma força invisível que atua a mais de 380 mil quilômetros de distância. É uma coisa que parece roteiro de ficção científica, mas está acontecendo agora, é real. Isso nos leva a uma conclusão simplesmente incrível. Toda vez que a gente vê o mar subir ou descer, não é só a água se movendo. É o universo inteiro em ação, bem ali na nossa frente. E aí, me conta, você já tinha se ligado que é a Lua que controla o mar? Deixa um comentário aqui embaixo e manda esta explicação para alguém que com certeza nunca imaginou uma coisa dessas.